Bom dia, meus amigos chegando, Ari na área, Regi, Robson, Ivonete, meu amigo Pedro de Campinas, meu amigo Michel, da região de Presidente Prudente, meu amigo Bruno na área, Maria Antônia de Taubaté, Luciano, Mel, meu amigo Cláudio de Presidente Prudente, equipe Brinquedoteca na área, Ronaldo, Júlia, Regis, Renato, vários amigos chegando, muito bom estar com todos vocês. Deixa eu tirar a música aqui. Beleza, segunda-feira, 6 de abril de 2020, iniciando uma nova fase aqui das nossas lives do Método Crescer. Muito bom, né? Tá conectando com amigos aí de todo o estado de São Paulo e trazer nessa semana tão especial, essa semana que para os cristãos é uma semana santa, e uma semana onde nós vamos fechar com sábado e depois tem a Páscoa no domingo. Nessa semana a figura central, né, no mundo será o coronavírus, mas a figura central é Jesus Cristo. E nós não vamos entrar no aspecto religioso aqui, nós vamos tratar da figura, da grande liderança que é Jesus Cristo. Foi e continua sendo Jesus Cristo, tá? Então as pessoas que estão meio, né, com o pé atrás, achando que eu vou dar um teor religioso a isso, a intenção não é essa. A intenção é apresentar um modelo de liderança que faz toda a diferença. Eu venho lendo vários livros atualmente, eles nem citam Jesus Cristo, mas a base de liderança que eles apresentam é a liderança que Jesus Cristo já exercia. Então, nada melhor do que nós, trabalhando a questão de liderança, trazer esse grande exemplo que foi Jesus Cristo. O trabalho que eu vou realizar com vocês essa semana, ele foi, boa parte dele extraído de 2 livros, né? O primeiro, Os Métodos da Administração de Jesus Cristo, de Bob Briner, e Jesus, o Maior Líder que já existiu, de Laurie Beth Jones, tá? Fora isso, eu coloco a minha experiência, o meu seminário de formação de líderes que eu utilizei. Então nós vamos alinhar a questão de liderança com o exemplo de Jesus Cristo, ok? Bem, para começar, liderança, o que é liderança? O que é liderança para você? O que você aprendeu como liderança? E de uns tempos para cá, eu adotei um conceito de liderança que o Fred Kaufman, um escritor argentino, né, trabalhou com Peter Senge no MIT, também no MIT, né, pronunciando corretamente, e hoje é vice-presidente do LinkedIn. Ele fala o seguinte: liderança é o processo pelo qual uma pessoa, o líder, suscita o comprometimento íntimo dos outros, os seguidores, a cumprir uma missão em sintonia com os valores do grupo. O líder é aquele que suscita o comprometimento dos outros. É aquele que faz com que pessoas abracem as causas. Esse é o papel do líder. É aquele que envolve. E, de novo, a questão de Jesus Cristo fala bem mais alto. E quando eu falo de liderança,
nos trabalhos de coaching, nos seminários. Eu sempre pergunto: que líder é você? Se você tivesse que definir a sua liderança, o seu modelo, o seu padrão de liderança, como você definiria? Que líder? Eu sou um líder que acredita na força do diálogo, eu sou um líder que acredita na força da pressão, da persuasão para conquistar aquilo que eu quero. Eu sou um líder que acredito na difusão da visão. Eu sou um líder que cobra, eu sou um líder que deixa as coisas mais à vontade. Que tipo de líder sou eu? Eu sou um líder que conversa. Que tipo de líder? E eu normalmente contextualizo com duas lideranças políticas americanas, Barack Obama e Donald Trump. O Barack Obama, quando ele encerrou o mandato dele, ele reuniu as pessoas e fez o seguinte comentário: obrigado a vocês por tudo. Meu último pedido é o mesmo que o primeiro. Estou pedindo que vocês acreditem, não na minha capacidade de gerar mudanças, mas na de vocês. Ou seja, mobilizando as pessoas para que elas continuem o processo de mudança. Já Trump, quando assumiu, falou o seguinte: eu posso consertar isso aqui sozinho. Ou seja, mostrava sua interdependência com as pessoas. O outro: eu me garanto, fica tranquilo que eu resolvo isso sozinho, num piscar de olhos, isso já está resolvido. Dois modelos de liderança. Qual líder é você? Em quem você se espelha mais? Só que eu resolvi dar um mergulho mais profundo. E eu quero trazer dois exemplos de líderes que irromperam a história. O primeiro é um tal de Átila, o rei dos hunos. E a turma da minha idade, né, que são poucos hoje no mundo, né, aqui na live tem um pessoal bem mais jovem, talvez vocês não conheçam ou ouviram falar um pouco nas aulas de história sobre Átila. Átila, conhecido como rei dos hunos, viveu no século V e teve o codinome de Flagelo de Deus. E flagelo é algo muito característico do que foi essa pessoa, do quanto ele aterrorizou e flagelou pessoas, pelo terror que ele provocava nos seus adversários, e cujo império não sobreviveu à sua morte. Átila era o chefe dos hunos, um povo nômade de origem mongólica, e sob sua liderança, os hunos dominaram e aterrorizaram vastas áreas da Ásia e da Europa. Habilidosos como guerreiros e com uma forte liderança de Átila, os hunos tinham uma outra grande vantagem: um exército numeroso que apavorava por si só, um grande número de soldados, o que era garantido pelas populações que eles dominavam, onde eles obrigavam homens a virarem parte desse exército conquistador. Eles tinham que se bandear para o lado deles. Eles subjugavam as pessoas. Átila tinha um apetite insaciável por ouro, segundo os historiadores. Se ele recebesse uma boa quantidade de ouro, ele interrompia uma invasão e uma ofensiva e poupava as cidades da destruição. Ouro era o foco dele. Por volta de 434, quando Átila praticamente assumiu a sua liderança, ele herdou a liderança de várias tribos desorganizadas, enfraquecidas por disputas internas, e ele conseguiu unificar a partir de conquistas de novos territórios. E ele governava os hunos junto com seu irmão Breda, até assassiná-lo em 445, onde ele se tornou o chefe único. Então, se assassinou o próprio irmão, dá para você imaginar um pouco quem era esse tal de Átila.
Nos 8 anos seguintes, ele dominou a Europa e principalmente colocou em pânico o Império Romano, ok? Bem, no ano de 453, quando Átila se preparava para mais um ataque ao Império Romano, que parece que descumpriu a orientação de lhe dar 300 quilos de ouro para todo o período, ele acabou morrendo. E segundo historiadores, ele tinha entre 50 e 60 anos. Com a perda do grande líder, a força dos hunos nunca mais foi a mesma. Não teve sucessor. Não teve um líder que conseguiu reunir aquele povo novamente em prol de uma causa. Qual lição de liderança Átila deixou? Ir para a guerra, dominar, vencer, triunfar, humilhar os adversários, matar os adversários, subjugar as pessoas para que a força venham para a nossa área? Pois é, em matéria de liderança efetiva, a contribuição dele praticamente não tem. Mas dentro dos modelos que prefiguram até hoje no mundo, possivelmente dá para dizer que tem muitas pessoas que se inspiram no modelo de Átila. Agora eu trago para vocês um outro modelo de liderança. Jesus Cristo. Pois é. Enquanto um triunfou pela guerra, triunfou por assassinatos e mais assassinatos, o outro triunfou pela paz. Um modelo completamente diferente. Ele dialogava. É reconhecível que não era fácil dialogar com ele. Por quê? Porque ele tinha uma sabedoria infinita e ele ia além. Ele não tinha medo de debater com ninguém. Ele ouvia, mas ele destacava. Então a força do diálogo, a sua força de persuasão, a força da causa que ele defendia, fez com que ele conseguisse com que o seu nome chegasse até os tempos atuais. A sua obra prevaleceu milênios. Átila, o Huno, ficou no meio do caminho. E isso já traz alguns elementos de reflexão para nós. A liderança com base na força, com base na pressão absoluta, com base na humilhação, com base na guerra, ela pode triunfar no curto e no médio prazo, mas a longo prazo ela não prevalece. Sabe por quê? Porque o medo não dá para a dominância do medo prevalecer durante todo o tempo. Num determinado momento, as pessoas vão perceber que o medo pode ser superado, que o medo que alguns estabelecem podem ser questionados. Então nada sustentado com base no medo consegue prevalecer durante muito tempo, porque um ou outro vão abrindo os olhos e essa situação vai mudar. Eu estou contando isso para vocês por quê? Porque no momento atual nós temos padrões Átilas e padrões Jesus Cristo. Esses padrões ainda estão muito vivos, até em organizações. Na política nem se fala. O quanto a ideia de prevalecer pega muito mais forte. Para mim, particularmente, isso pega muito forte. Porque acreditem, teve determinados momentos da minha vida que eu acreditava no padrão guerreiro. Não precisa ser um padrão guerreiro, né? Levando ao pé da letra Átila, mas o padrão é o mesmo, é o padrão da guerra. E é importante que você olhe para si e se pergunte o quanto você gosta de uma guerra, o quanto você dissemina discussões, o quanto você é daqueles que acha que, né, é pela força que se consegue as coisas, o quanto
esse modelo do guerreiro nos atrai. Me atraiu tanto em determinados momentos que eu fiz uma série de textos intitulados Guerreiros em Ação. Como que a vida fosse uma luta. Temos que ir para a guerra, temos que ir para a batalha. E eu amadureci, percebendo que as guerras só geram destroços, só geram resultados de perdedores e perdedores, até entre os vencedores. A guerra destrói, um outro modelo de liderança constrói. É muito importante, e voltando a falar de mindset, um tema que vem percorrendo essa nossa 10ª live, as 9 lives anteriores. Qual que é o mindset que anda prevalecendo? O quanto a guerra, a briga me atrai. Eu posso dizer claramente, confessando para vocês, que me atraiu durante muito tempo. Muito tempo. E teve uma vez, que uma amiga de São Paulo fez um trabalho quando o jornal estava caminhando para completar 10 anos, e no DNA estava a palavra guerreiro, e isso, justiça, e nos vimos muitas vezes como justiceiros, aqueles que têm que defender o povo e assim por diante. Esse era o modelo de uma época, é um modelo que me trouxe alegrias, mas também trouxe muitos aborrecimentos. E principalmente porque é um modelo que não tem final feliz, que é o modelo da guerra, porque sempre tem que se alimentar por guerras. E o modelo que eu estou trazendo para vocês hoje é o modelo de quem não foi para a guerra, alguém que foi pelo diálogo. E por isso que eu vejo que Jesus Cristo é um case que vale muito a pena ser estudado. E ontem, na internet, eu me deparo com uma mensagem do Papa Francisco, que eu poderia chamar, se eu acreditasse nisso, que seria coincidência. Mas no livro Propósito eu declaro claramente que eu não acredito em coincidência. Aquilo que nós chamamos indevidamente de coincidência, na verdade, é o mundo agindo. De certa forma, eu mergulho numa causa e as coisas começam a caminhar para que eu entenda mais essa causa. E a mensagem do Papa Francisco aos jovens de todas as idades é a nossa frase do dia. E é a frase que eu postei agora há pouco no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, porque ela é fabulosa. O Papa Francisco realmente é o grande líder dos nossos tempos. Se tem alguém que nós devemos nos inspirar, é o Papa Francisco. O Papa Francisco conseguiu a proeza de ser admirado até por não católicos. Os evangélicos respeitam o Papa Francisco, os ateus respeitam o Papa Francisco, porque ele era uma liderança muito calcada no bem, no amor. E olha o que ele disse: caros amigos, olhem para os verdadeiros heróis. Não são heróis do Game of Thrones, heróis de Átila Uno, heróis de guerra, heróis políticos. Olhem para os verdadeiros heróis que vêm à luz hoje em dia. Eles não são aqueles que têm fama, eles não são aqueles que têm dinheiro e sucesso, mas aqueles que se dão a servir aos outros. E eu resumi tudo isso numa frase: os verdadeiros heróis são aqueles que se dão a servir aos outros. Guardem bem isso. Os verdadeiros heróis são aqueles que se dão a servir aos outros. Sinta-se chamado para colocar a sua vida em jogo. Não tenha medo de dá-la por Deus e pelos outros. Você a ganhará.
Eu estou entregando a minha vida, eu não vou perder a minha vida, eu vou ganhar. E o Papa Francisco continua, porque a vida é um presente que é recebido ao se doar. Ou seja, eu só recebo a vida plenamente quando eu me dou. Eu só faço jus, eu só usufruo da verdadeira vida quando eu me dou para os outros. E aí ele fecha magistralmente. E porque a maior alegria é dizer sim ao amor, não à guerra, não à briga. Sim ao amor, sem se e sem mas, como Jesus fez por nós. Repetindo, e porque a maior alegria é dizer sim ao amor, sem si, sem colocar condição, e sem mas, sem colocar reparos, como Jesus fez por nós. É essa entrega. Pois é, meus amigos, nós vivemos num mundo de heróis. Nós vivemos num mundo onde as pessoas têm ídolos. Só que os verdadeiros heróis, como o Papa Francisco bem destacou, não são aqueles que têm fama, aqueles que têm dinheiro, ou aqueles que ostentam sucessos passageiros. Átila foi terrível, foi temido, ele obteve sucesso, ele obteve fama, mas qual legado esse cara deixou? Que fruto ele deixou para a comunidade dele? Agora Jesus Cristo, os frutos estão aí. Os verdadeiros heróis. Quem são os seus heróis? Quem são as pessoas referências na sua vida? E você pode achar que isso não tem nada a ver, mas isso tem tudo a ver com liderança. Sabe por quê? Porque você espelha os modelos que você adotou. É isso. Nós espelhamos os nossos modelos. Meu herói é meu pai, minha referência é o super-herói. Pois é, o super-herói que nós estamos apresentando hoje, ele não matou ninguém, né? Enquanto Átila matou meio mundo, esse não matou ninguém. Esse venceu pelo diálogo, esse venceu pela força do amor, esse venceu pela força da causa. Que tipo de liderança você exerce? Você quer vencer como? Você quer vencer pela força do diálogo, pela força da sua causa, do propósito que você tem? Ou é pela briga? Como que você enxerga concorrente? Alguém que eu tenho que derrubar, matar? Ou alguém que merece disputar um pedacinho de sol, ou usufruir de um pedacinho de sol como eu usufruo? Será que eu entendo que tem mercado para todos? Tem uma frase que eu falo nos meus treinamentos e que mexe com muitas pessoas, e graças a Deus que mexe, onde eu falo o seguinte, é uma frase do livro Motivado para Vencer Todos os Dias, que diz: você não compete com os outros, você compete consigo mesmo. Pois é, o adversário não está lá fora, o adversário está aqui dentro. Isso é que é muito forte. Isso é que é o elemento importante. E juntando essa fala do Papa Francisco, no livro de Lucas, capítulo 7, tem uma fala de Jesus Cristo que é muito bacana, onde ele fala o seguinte, quando se referia a João Batista, ele fala: o que vocês estavam procurando? Né? Um homem vestido com vestes finas? As pessoas que se vestem de maneira fina estão em palácios. O que vocês estavam buscando? Um profeta? Eu vos afirmo que sim. E mais do que um profeta,
né? Aquela pessoa que se destacou. Quem que vocês estão buscando? Qual que é a nossa margem de valores? Qual que é a nossa referência de heróis? Será que eu estou olhando um pouco mais além da fachada das pessoas? E é importante destacar isso. Modelos de liderança que já existiam no tempo de Jesus. Um João Batista, né, que perdeu a cabeça para um rei, né, que entregou de bandeja para a felicidade da sua companheira, porque ele questionava os erros da época. Quem que é o nosso modelo de herói? Hoje, eu estou aqui, essa semana, para falar sobre Jesus Cristo. Alguém que treinou muitas pessoas, idosos em particular. Alguém que influenciou o mundo, a tal ponto que o mundo virou em antes e depois de Cristo. Átila não conseguiu isso. Ele trabalhou com uma equipe que estava longe de ser perfeita. Eu tenho que confessar. Quando eu leio, eu falo, Jesus do céu, como é que ele conseguiu fazer daquele povo gente que fez algo extraordinário? Rapaz, pensa num bicho cabeça dura, né? Não é à toa que era Pedro, de pedra, né? Assim, cara, que incrível! Só uma liderança tão avassaladora consegue fazer pessoas comuns, pessoas tortas aos olhos do mundo, fazerem coisas extraordinárias. E o modelo de liderança estava no afeto, estava no amor. Foi outro modelo que conquistou. Independente da falta de instrução daquelas pessoas, do passado questionável. Que coisa interessante, né? Quando nós contratamos pessoas para as empresas, nós olhamos currículos, nós vasculhamos redes sociais, puxamos as referências, e o passado conta muito. Para Jesus Cristo não contou nada, porque para ele o que contava era o presente, o compromisso presente que eles estavam assumindo e o futuro que eles podiam construir juntos. Pois é. Não importava os sentimentos rebeldes e nem a covardia momentânea que em vários momentos ficou evidente daquele povo. Todos se esforçaram em realizar as tarefas, a missão pela qual eles foram treinados. E fizeram isso porque sabiam a visão de Cristo. Estava muito claro o propósito de tudo aquilo. E também para estar com ele novamente, para o reino dos céus que ele prometia, e destacava isso de N maneiras. Seu estilo de liderança pode ser utilizado por todos nós. E aí, indo para o finalzinho da nossa live, né? 30 minutos passa voando, mas eu não quero tomar muito tempo de vocês. E tem uma reflexão da Laurie Beth Jones, uma das autoras dos livros referência para esse trabalho. Ela fala o seguinte: e se na época Jesus não soubesse quem ele era e quais eram os seus dons? E se ele tivesse tomado consciência gradualmente de quem ele era, como acontece com cada um de nós? Ou se talvez ele soubesse desde criança, como ele sabia mesmo, que ele tinha uma vocação especial, mas que ele esperasse os sinais, os poderes virem à tona, possivelmente essa história não acontecesse. E ela fala, de qualquer modo, eu acredito que Jesus tinha que ir para o deserto, saber quem ele era. A experiência no deserto fazia parte da sua formação e destino,
quanto faz parte da sua e da minha. Pois é, a Laude destaca que um dos momentos de virada, onde Jesus voltou com tudo para realizar a sua missão, foi depois daquela temporada no deserto. E eu digo para vocês, temporada no deserto, será que é familiar esse termo para você? Será que essa não é a nossa temporada de deserto? E o que Jesus fez nessa temporada de deserto? Meditou, rezou, fortaleceu, trabalhou o autoconhecimento e depois para a ação. Esse é o nosso momento de deserto. Coronavírus, Covid, crise, seja lá que nome esteja mais forte para você, nós também estamos no momento de deserto. E, puxando pelo exemplo de Jesus, vamos nos interiorizar, vamos nos conhecer, porque essa trajetória começa com quem sou eu? Quem sou eu nesse mundo? Qual que é meu papel? Qual que é minha missão? E ela falou muito bem, ele sabia claramente. E tem um momento duro, entre aspas, na Bíblia, onde, nas bodas de Caná, Maria chega para Jesus, olha, eles estão sem vinho, etc e tal. E ele dá uma resposta que parece muito rude. Mulher, não chegou minha hora. E tem um outro momento, quando Jesus some e deixa Maria e José, preocupadíssimo, e correm, por cidades para encontrar ele, e ele está no meio dos doutores da lei como criança, falando, e o pessoal impressionado com a sabedoria dele. Eu tenho que cuidar das coisas do meu Pai. Ou seja, Jesus sabia claramente o que ele queria. O que você quer? Qual que é seu papel como líder? Por que você veio nesse mundo? Por que você tem pessoas ao seu redor? Ah, Rogério, não tem empresa ainda, eu não sou líder de nada. Claro que você é líder de alguma coisa. Você está no meio de pessoas, você já tem uma liderança no meio desse povo, ou é convidado a exercer essa liderança. E alguns de nós têm a oportunidade de liderar através de negócios. E eu tenho uma missão especial, não só de produzir resultados, mas também de desenvolver pessoas, assim como Jesus Cristo fez. E sem alongar demais, já estou estourando o nosso tempo, quando Jesus foi escolher os discípulos, a primeira base dos 12 que ele trabalhou, sabe o que ele fez antes? Ele se recolheu ao monte, foi rezar, foi se interiorizar. Se nós queremos escolher boas equipes, nós temos que nos preparar. Porque o maior líder de todos os tempos, ele não saiu catando. Ele visualizou. Ele definiu o modelo de pessoas que ele queria. Ele mentalizou. E sabendo os princípios, o propósito e como ele enxergava, além da fachada, enxergava o coração, ele pôde sair convidando pessoas a serem pescadores de homens e outras coisas mais. Então eu fecho esse nosso primeiro bate-papo, onde eu não falei quase nada, ou seja, vai ficar tudo para os próximos dias. 2 pontos importantes. Nós estamos num momento de deserto, onde eu posso cair nas tentações de TV, de Netflix, de ficar brigando com a turma em casa, de ficar na internet o tempo todo, ou eu posso me interiorizar, me aprofundar, preparar meus planos, redefinir meus objetivos para essa temporada, porque depois dessa fase de deserto, depois desse teste, eu vou para cima, eu vou para o jogo e vai ser maravilhoso. Ficou claro isso?
Não reclame porque você está no período de deserto. Muito pelo contrário, seja muito grato, porque você vai sair desse momento de uma maneira muito mais forte, se você se preparar. E esse é o nosso papel há 9 dias. Hoje é o 10º encontro. Preparar você para vencer nesse novo modelo. E nessa semana particularmente eu estou trazendo o modelo de Jesus Cristo. Segundo modelo, para você vencer nessa nova caminhada, você vai precisar ter uma boa equipe. Pois é, quem já tem equipe ou quem não tem equipe, pensa na sua equipe. Pensa no modelo de pessoas que pode ajudar você nessa nova fase. Verifica se todas as pessoas ao seu redor são as mais adequadas. E falamos muito disso na semana passada. Por quê? Porque senão o meu projeto, o meu sonho, o meu propósito se perde pelo caminho. Pensa na sua equipe, pense nas pessoas, procure se interiorizar. E antes de sair catando pessoas por aí, pense nos princípios, nos valores, no que você quer encontrar nessas pessoas para que elas façam jus a esse projeto que você faz parte. Meus amigos, se vocês puderem, nesse último momento, cliquem nessa setinha aqui embaixo, no seu Instagram, que é um aviãozinho, né? Convide amigos para ver essa live que vai ficar gravada, né? Normalmente eu falo isso no início, mas eu peguei o embalo, né? E nem lembrei disso, né? Eu não sou um excelente vendedor, como a psicóloga, né? Há uns 40 anos, né? Há uns 35 anos, pegou e falou isso a meu respeito, né? E é por isso que quem está me acompanhando aqui está vendo que eu não estou vendendo nada, né? Eu só estou partilhando um pouco de um conhecimento, de estudos que eu estou fazendo, que vai virar parte de um projeto chamado Método Crescer, que começa a partir de junho, mas aqui, né? Vamos ver se o coronavírus vai deixar que em junho isso aconteça, mas por enquanto eu só estou partilhando. Eu tinha algo tão bacana em mãos que eu falei, não vou ficar esperando junho para partilhar com as pessoas, eu vou partilhar agora. Então clique no aviãozinho, convidem 10 amigos para virem assistir essa live, tá? Que vai ficar gravado o dia todo, e se você quiser, você pode rever se você não anotou, porque é bacana ter um caderninho do lado, porque de vez em quando eu falo alguma coisa útil, tá? Não é em todos os momentos, mas eu falo. Se você puder também, faça um print, né? Eu não sou nenhum galã, né? Mas faz um print, né? Só para marcar que você acompanhou essa live aqui hoje e coloque, né, no seu Instagram, no seu history, marca aí @RogérioCarlosCoach, né? Estou participando do Método Crescer, liderança, aprendendo a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo, tá? Vocês não imaginam as coisas maravilhosas que vêm por aí. Hoje foi só uma amostra, foi só uma contextualização, tá? A turma, né, obrigado, hoje nós batemos recordes, né? Mais de 50 pessoas acompanharam diretamente essa live. Amanhã nós voltamos, hoje ela se alongou um pouquinho, mas eu prometo que amanhã eu me viro nos 30, tá? Fiquem com Deus, um excelente dia para vocês. Pensem, momento deserto, pense na equipe, pense no que vocês querem, pense no quem vocês são. Perguntinhas e reflexões para hoje. Grande beijo, forte abraço, até amanhã. Valeu.